Olá, povão que assiste o canal, tudo jóia? Eu sou o Luciano Lacerda, sou doutor pela PUC São Paulo e eu sou pesquisador em autismo e práticas baseadas em evidências e hoje eu vou falar três coisas importantes aqui. Vou falar o que é o autismo, o que causa o autismo e qual é o tratamento, ok? Fica aí pra gente conversar. Antes de mais nada, antes de começar, você vai lá, se inscreve aqui no canal e dá um cliquezinho, dá um curtida. Senão depois você esquece. Põe agora, se você não gostar, depois você tira, não tem problema, mas põe agora. Põe já? Beleza, vamos continuar. Vamos lá. Pra gente falar primeiro o que é o autismo. No mundo da ciência, cada um pode ter uma opinião sobre as coisas, pode ter uma visão das coisas. Só que quando a gente fala de condições de saúde, a gente não pode ficar nessa volatilidade, porque são condições que geram um direito, né? Tem um impacto jurídico. É por isso que tem os manuais diagnósticos. Existem dois que eu vou falar aqui. Um é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que é o CID, que ele é feito pela Organização Mundial de Saúde e é o que o Brasil tem um tratado. Então todos os médicos têm que usar o CID. E existe um específico de transtornos mentais, que é o DSM, Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, da Academia Americana de Psiquiatria, que ele é totalmente dedicado à questão dos transtornos mentais. Então o CID, na verdade, acaba acompanhando o DSM, porque ele revela melhor o consenso científico da área, porque ele é dedicado especificamente a isso. Então é disso que eu vou falar. Eu vou falar de como o DSM expressa o consenso científico sobre o transtorno do espectro autista, ok? Bom, o DSM está na quinta edição. Essa quinta edição foi publicada em 2013. E nesta edição, o autismo ele é o transtorno do espectro autista. É uma coisa só. E o que define o transtorno do espectro autista? São prejuízos em duas áreas. Primeiro, na comunicação social. Comunicação social pode envolver muitas coisas. Pode envolver a fala, que ela pode não existir, ela pode existir limitadamente, ela pode existir no mesmo tom, com a prosódia sem alteração, ela pode ser muito rebuscada, inclusive, ela pode haver uma dificuldade em expressar emoções e reconhecer a emoção do outro, pode haver uma dificuldade em iniciar amizades ou outras relações e sustentá-las, e assim por diante. Ou seja, todos os elementos que envolvem a relação entre seres humanos. É preciso haver prejuízo aí. Segundo, interesses fixos e restritos com comportamentos estereotipados. Então, você pode ter uma criança que só faz uma coisa o dia inteiro, que faz estereotipias motoras ou vocais, coisas que aparentemente não têm função. Você pode ter um interesse fixo em uma coisa ou num tema. A pessoa pode falar de um tema, só de um tema, o dia inteiro, por exemplo. Está neste elemento também, ela pode ter uma hiper ou hiporreatividade, ou seja, uma alteração sensorial. Então tudo isso pode se enquadrar dentro desse elemento aí dos prejuízos comportamentais. Veja, esses são os dois critérios diagnósticos, ok? Mas existem três condicionantes. Primeiro, é preciso que isso tenha aparecido na primeira infância e não depois. Porque depois vocês vão ver, ninguém desenvolve autismo. Ou você nasce com autismo ou você não tem autismo, ponto. Então, primeiro, precisa aparecer na primeira infância. Segundo, o que não quer dizer que você precisa ter o diagnóstico na primeira infância, tá? Você pode ter o diagnóstico depois, mas precisa que na anamnese apareça que os sintomas já estavam presentes na primeira infância. Segundo, é preciso que seja clinicamente significativo. É preciso que os prejuízos tragam algumas dificuldades para esse indivíduo que ele precise de ajuda. Se alguém tem esses traços, tem dois prejuízos, mas não precisa de ajuda, não é autismo. Não é autismo. São traços de autismo, mas não é autismo. Autismo é só quando você precisa de ajuda, tá? Então, segundo, precisa ser clinicamente significativo. E terceiro, é preciso que não seja melhor explicado por deficiência intelectual e por atrasos no desenvolvimento, ok? Então, tá bom. Essas condições, elas podem se apresentar de uma maneira muito diferente em cada pessoa. Então tem pessoas que têm muito desenvolvimento numa área e não tem na outra, tem muito prejuízo numa área e não tem na outra. Então é por isso que os níveis do autismo, leve, moderado e severo, eles não têm a ver com nível de gravidade do sintoma, porque isso é muito irregular. Tem a ver com a necessidade de ajuda que o indivíduo precisa. Lembra que eu falei agora que necessariamente tem que precisar de ajuda? Então, como é que o DSM divide isso? Vamos lá. O autismo nível 1, o que a gente chama de leve, é aquele que precisa de ajuda. Autismo nível 2, ou que a gente chama de moderado, precisa de ajuda substancial, precisa de muita ajuda, né, durante muito tempo.
E nível 3, ou o que a gente chama de severo, ele precisa de ajuda muito substancial, ou seja, ele é completamente dependente. Eu já vi gente falando assim, porque ele não fala, é severo. Não, não é esse o critério. Isso não é severo, não é acessibilidade. Se ele não falar, ele se comunicar super bem por meio de comunicação alternativa, escrevendo, sei lá, de outra forma, e conseguir se virar, então não é severo, né? Então ele é um leve, ele é um nível 1, ele precisa de ajuda, pero não múltiplo, não tanto, né? Então vamos lá. Isto aqui é o autismo, ok? Ele é de causa múltipla. O que isso quer dizer? Que existem muitas coisas que podem causar autismo. E eu vou falar aqui como é que isso é distribuído, tá? Eu já fiz um vídeo aqui, vou colocar aqui embaixo, em que eu apresento a pesquisa em que isso tá bem demonstrado. Vou colocar aqui também o DSM, se você quiser ler, acessar, e vou colocar sobre as causas do autismo. Vamos lá. 81% das vezes o autismo é genético herdado. Isso não necessariamente é o mesmo gene. Pode ser o SYNGAP1, pode ser o SED5, pode ser um monte de SHANK3, um monte de gene, né? A gente tem mais de 1000 genes envolvidos de alguma forma no autismo. Eu vou colocar aqui embaixo o site Safari. Lá você pode ver todos os genes que estão envolvidos, quantos são, e pode ver quais que a gente tem certeza que causam autismo. Esses são genes nível 1. O 2, que a gente tem muitos dados, mas ainda não é certeza, e assim por diante. Nível 3, 4, 5, 6. 6 é que tem alguma pesquisa relacionando, mas é muito fraca, muito solta, a gente não tem certeza. É longe disso. Então, eu vou colocar aqui embaixo para vocês, quem quiser acessar. Então, 81% do autismo é genético, herdado. Significa que as variantes genéticas daquela criança que causaram autismo podem ser encontradas no pai, podem ser encontradas na mãe ou podem ser encontradas nos dois e se somaram nessa criança, certo? Então, 81% das vezes é genético herdado. Cerca de 18% das vezes é genético não herdado, né? O que isso quer dizer? Que você olha a genética do pai, não está lá, olha da mãe, não está lá, mas está na criança, aparece na criança. Por quê? Porque toda a vida, à medida que ela se reproduz, ela gera mutações. É uma estratégia da vida, adaptativa da vida. Não é só da vida humana, da vida. Todos nós, quem está me assistindo, tem mutações. Com certeza absoluta, todos temos. Acontece que essas mutações, normalmente, elas são inofensivas, elas não causam nada. Até porque a maior parte do nosso DNA, 98%, é DNA lixo, ele não tem esse papel. Mas mesmo no DNA codificante, né, assim, um poucos por cento, a maioria não vai causar isso, pode causar outras questões ou não pode não causar nada. Só que às vezes essa mutação é num ponto que gera o autismo, que causa o autismo. Essa é a questão. Mas veja, então vamos lá. Neste caso é importante dizer o seguinte, que todos temos mutações. E que as mutações, portanto, são um processo natural. A gente chama esse tipo de mutação de mutação de novo, né? Mutações somáticas. Só que existe um fator que faz aumentar a probabilidade dessas mutações acontecerem, que é a idade dos pais. Quando eles passam de 35 anos, começa a aumentar o risco, a partir de 40 anos, principalmente do homem, né? Do pai. Porque há uma perda de qualidade do material genético, no caso da mulher, ou do tecido que produz o material genético, no caso do homem. E isso aumenta a probabilidade, ok? Ok. E cerca de 1 a 3% do autismo, ele é ambiental. Mas atenção, ambiental não é ambiental de casa. Não tem nada a ver nem com os irmãos, nem com a mãe, nada disso, né? É ambiental de dentro do útero, nos 3 primeiros meses, sobretudo. Então, neste período de desenvolvimento intrauterino, tem 2 coisas que a gente sabe que são capazes de produzir o autismo. O consumo de uma coisa chamada ácido valproico, que é um anticonvulsivante. Quando a gente quer fazer modelo animal de autismo, a gente pega a ratinha prenha e injeta na barriga dela, e aí os ratinhos nascem com comportamento autístico. Por exemplo, a gente faz isso com um pintinho também. Então, ácido valproico. Segunda coisa, infecções. Né? São 2 coisas que têm uma evidência bastante robusta que podem produzir. Pode ser que outras coisas sejam capazes de produzir o autismo? Pode ser. Esse autismo ambiental? Pode ser. Mas como ele é de 1 a 3%, ele é tão raro que é difícil, os números são sempre vírgula alguma coisa, é muito difícil você discriminar se aquilo realmente está causando ou não. Então pode ser, mas é muito difícil saber porque os números são muito, muito, muito mínimos. Tipo assim, uma coisa que aumentaria 0,0 alguma coisa por cento. Então é tudo muito ínfimo, certo? Então, já disse o que é autismo,
já disse o que causa. Essa pesquisa que descreve a causalidade do autismo, né? Ela é uma pesquisa que envolveu 5 países e milhões de pessoas. Portanto, é uma pesquisa de altíssima confiabilidade por conta da metodologia que ela utilizou, correto? E agora eu vou falar sobre tratamento. Bom, a gente tem que decidir aqui o que a gente está chamando de tratamento. Então, se eu te perguntar, água do mar é tratamento para autismo? Você vai dizer não. Não, água do mar não é um tratamento. Por quê? Porque não funciona. A gente nem chegou a testar porque não faz nem sentido. Mas, para aquilo que parece um tratamento, a lógica é a mesma. Eu preciso testar para saber se funciona. Então, eu preciso aplicar com pessoas com autismo e ver se elas melhoram, né? E existe uma série de estratégias de delineamento de pesquisa para a gente saber disso. Portanto, só é tratamento aquilo que tem evidência de que funcione, na minha interpretação. Para mim não faz sentido você dizer que alguma coisa é tratamento porque alguém falou que é, porque alguém está vendendo, ou porque, sei lá, né? Tratamento é aquilo que você diz que é, levanta essa hipótese, e alguém vai lá e testa e realmente as pessoas melhoram. É assim que se faz com remédio, por exemplo. Eu não sei por que com terapia seria diferente, né? Com intervenções seria diferente. Bom, então para autismo eu vou entender dessa forma. Vários países civilizados obrigam, né, que sejam oferecidas intervenções de saúde, de educação, só aquilo que provou que funciona. Porque senão é dinheiro jogado fora, senão enfim. E é prejuízo principalmente para a própria pessoa, né? Dito isso, a gente precisa não de qualquer pesquisa, mas de pesquisas sólidas, pesquisas fortes, pesquisa com a metodologia robusta para saber se uma coisa funciona ou não. Então a gente tem uma hierarquia da evidência, isso que é utilizado em todo o campo de pesquisa aplicada, né? Então vamos lá. Qual é o cume da hierarquia de evidências? Quais são os 3 tipos de pesquisa que a gente diz que elas produzem evidência? Um chama ensaio clínico randomizado. O ensaio randomizado, não necessariamente ele é clínico, em que é aquele clássico de remédio que você pega um grupo de pessoas, divide em 2, para um grupo você dá um remédio, para outro grupo você dá um placebo, e aí você vê se esse grupo melhora. Todo mundo fica cego, né? Cegado, a gente não sabe quem tomou remédio e quem não, nem os pesquisadores sabem, nem as pessoas que estão participando não sabem se tomaram remédio ou placebo. Duplo cego. Então, é um ensaio clínico randomizado com algumas características, né? Duplo cego, um número muito grande, controle de variáveis, saber se as pessoas estão fazendo outra coisa. São os elementos importantes. E depois disso, acima disso, a revisão sistemática e acima disso, a meta-análise. Quando a gente fala de autismo, não tem dúvida, né? não tem posições divergentes, revisões sistemáticas dando resultado diferente. Isso não tem, tá? Todas as revisões sistemáticas dizem coisa muito semelhante, né? Agora tem uma pesquisa que é a maior, que já foi feita, que é de 2015, que é uma meta-análise, é uma pesquisa ainda acima da revisão sistemática, né? Porque, na verdade, é uma revisão sistemática com integração estatística entre os dados, que avaliou mais de 2.700 pesquisas. Então, ele é gigantesco. Eu vou colocar aqui embaixo, você pode entrar lá, ler a pesquisa original. E o que ela diz? Ela diz o que funciona, o que talvez funcione e o que não funciona, né? Eles chamam de instáveis, né? Estáveis, emergentes e instáveis. O que funciona? Tem 2 coisas que funcionam. Intervenção baseada em ABA e terapia cognitivo-comportamental. Terapia cognitivo-comportamental é uma prática de saúde específica para crianças com autismo leve entre 6 e 14 anos com depressão e ansiedade. É para tratar esses sintomas secundários. E intervenção baseada em ABA é para o desenvolvimento do próprio autismo, dos domínios do autismo mesmo. Ou seja, para outras questões, é a intervenção baseada em ABA. Okay? Então, a meta-análise disse que são essas 2 coisas que funcionam. Saíram 2 outras revisões sistemáticas depois, em dezembro de 2018 e em janeiro de 2019, que disse que também a integração sensorial funciona para transtorno do processamento sensorial, integração sensorial de Ayres. Então, são essas 3 coisas aqui que são práticas com evidência para autismo. Práticas, ok? Com evidência são essas 3 aqui. Então, quando uma pessoa tem autismo, para tratar o próprio autismo, sintomas do próprio autismo, é chamada intervenção ABA, intervenção em análise do comportamento aplicada para o autismo. Essa página aqui, esse canal, a gente faz vídeos, sobretudo vídeos de ABA, então você pode ver aqui vários que a gente fala sobre isso. E vocês podem procurar a revisão sistemática, procurem todos que vocês quiserem, vocês vão ver que esses são os resultados que são
predominantes. Os pediatras, a Academia Americana de Pediatria, publicou as recomendações agora em dezembro de 2019 e você pode encontrar lá, mais uma vez, essas recomendações para a intervenção comportamental, ok? Vamos lá. Só que o tratamento ele não é só isso, né? Ele pode ter outras dimensões também. Então, vamos lá. Medicamento. Existem 2 medicamentos com evidência para a população com autismo. Não é para o autismo, tá? Não existe remédio para autismo ainda. Eu já publiquei um outro vídeo aqui, que eu vou colocar aqui embaixo também, que é as expectativas de remédio ainda esse ano de 2020. Mas eles não existem ainda. O que existem são 2 remédios para sintomas secundários de autismo. Qual sintoma? Agressividade e irritabilidade. São aripiprazol e risperidona. São os 2 remédios com evidência para sintomas secundários, ok? E existe o suplemento ainda. Um suplemento chamado melatonina, que é para ajudar as crianças a dormirem. Na verdade, é um hormônio natural que pessoas com autismo produzem de maneira irregular. Presta atenção que eu vou falar bem claramente, olhando nos seus olhos aqui. Se alguém te disser que tem outro suplemento para autismo, isto não é verdade. Não é verdade. Só existe este. Todos os outros, eu sei que tem um monte de gente vendendo coisa, é comércio, não é ciência. Claro, pode ser a crença da pessoa, mas ciência não é. Ciência é um remédio chamado, 2 remédios para sintomas secundários, aripiprazol e risperidona, um suplemento, que é a melatonina, e 3 intervenções, que é ABA, terapia cognitivo-comportamental, integração sensorial. Isso é o que a ciência tem a dizer. Você não precisa acreditar na ciência, você não precisa seguir a ciência, mas eu entendo que é importante você saber o que diz a ciência, saber o que a ciência produziu até o momento, né? Porque aí você pode tomar o seu caminho e decidir o que você fazer, tá bom? Eu gostaria muito que esse conhecimento científico chegasse a todas as pessoas. E é por isso que eu te peço para dar uma força aqui ao canal, se você gostou do vídeo, para pegar esse link aqui, compartilhar no seu Facebook e compartilhar nos grupos de WhatsApp de profissionais e de pais. Posso contar com você? Tudo bem? É isso aí, galera. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.